agora a gente vai seguir tratando das eleições americanas, Débora, com outro professor, outro grande colega, o professor de Relações Internacionais da FAAP, Lucas Leite, já na tela conosco. Lucas, que prazer te receber aqui no CNN 360, ao lado da Débora Bergamasco. Queria abrir desse ponto que a gente estava tratando com Fernanda Manhota, do quanto os discursos, não só de Kamala Harris agora que a gente transmitiu, mas agora há pouco o Tim Walz também falando no estado do Wisconsin, se não me engano, fazendo menção a essa necessidade de que as pessoas têm que votar. E desta vez, neste ano, o Partido Republicano fez um grande esforço justamente naquilo que eu estava tratando dos early votes, ou seja, de fazer um movimento de votação antecipada dos seus apoiadores, algo que o Partido Republicano não fez, por exemplo, em 2020. E aí, diante disso, Lucas, na sua avaliação, o quanto cada um dos dois partidos, das duas campanhas, tem sido bem-sucedidos no engajamento dos seus eleitores e, em especial, claro, nos 7 estados pêndulo dessa corrida eleitoral. Boa tarde, Yuri e Débora, um prazer estar com vocês. De fato, quando a gente pensa em eleições americanas, um dos principais elementos que tem que estar na nossa análise é a questão do comparecimento. Uma vez que o voto nos Estados Unidos não é obrigatório, essas pessoas precisam se registrar para votar e, mais que o registro, elas precisam depois comparecer ao dia de votação, que oficialmente é amanhã, dia 5 de novembro, mas que nos últimos anos, na última década principalmente, teve algumas mudanças relacionadas a essa capacidade de votar com antecipação. A gente está conseguindo perceber que em vários desses estados, em especial os estados-chave que mais importam, as filas já estão muito grandes, então as pessoas estão sim se articulando para sair de casa e estão justamente exercendo esse papel. Os republicanos agora passaram a entender que esse é um ponto crucial para as eleições modernas nos Estados Unidos, especialmente depois da derrota de Donald Trump. Afinal, a vitória de Joe Biden, por exemplo, na Geórgia, se deveu muito à mobilização da sociedade civil e de políticos específicos ali do Estado que conseguiram mobilizar, em especial, a população de minorias, latinos, pessoas negras e mulheres, que, por sua vez, conseguiram reverter uma tendência de vitória do Donald Trump. Agora, professor, boa tarde para o senhor, um prazer tê-lo aqui conosco. Agora, eu queria entender como é a sua avaliação. A gente sabe que não é quando termina a eleição que já sai o resultado, né? Muito mais complexa a contagem dos votos nos Estados Unidos, mas tão logo saia o resultado oficial, o quanto dá para a gente imaginar que a sociedade americana vai continuar polarizada ou que o eventual vencedor vai trabalhar para unificar esses dois públicos, para reaproximá-los, para reaproximar a unidade da sociedade americana? Ótima pergunta, porque independentemente de quem vença, o trumpismo, por exemplo, vai continuar enquanto uma tendência ideológica da direita americana, dos republicanos nos Estados Unidos e, portanto, dessa perspectiva que vê o mundo a partir de uma lógica muito nós e os outros, a partir desse contraponto muito grande em relação ao estrangeiro, à migração, em relação ao comércio internacional, às instituições internacionais, o multilateralismo. Ou seja, quando nós olhamos especialmente para as atividades que são propostas pelo Donald Trump com o seu governo, quando a gente olha para aquilo que está proposto no seu plano de governo, não há nenhum tipo de indicação de que haverá uma bandeira branca ou uma tentativa de acomodar os interesses de todos os grupos no país. Pelo contrário, o discurso, em especial de Donald Trump, é um discurso que visa a ideia de que sim, existe uns Estados Unidos para certas pessoas. Então, os americanos ideais, que a gente fala muito que são justamente esses americanos brancos, protestantes, anglo-saxões, que é essa noção básica de quem seria o americano médio, que é para quem principalmente Donald Trump fala. Além disso, essa polarização ela é demonstrada nos estados-chave. A gente nunca teve, pelo menos não me lembro tão brevemente, tão recentemente, uma eleição tão disputada nos estados-chave, em especial Geórgia, Pensilvânia e também alguns estados como Nevada, Arizona, Michigan, Wyoming. Em geral, a gente tinha nas últimas eleições uma indicação média para onde ia cada estado-chave. E não nessa noção que nós temos hoje de que pode dar qualquer resultado mesmo. Todas as pesquisas atuais, independentemente de quem tenha emitido essas pesquisas,
mostram uma indefinição gigantesca nos estados. Então, não vai ser surpresa qualquer um dos dois vencer. E o que a gente não tem garantia, o que a gente não consegue perceber, é justamente como os Estados Unidos vão buscar formas de criar consensos. Né? Kamala Harris, a proposta dela é justamente essa, a ideia de que o que ficou para trás, fica para trás, né? Fica efetivamente, como o próprio Joe Biden ficaria nessa política antiga, então ela é nova, ela é renovação, ela é aquilo que os Estados Unidos devem buscar para o futuro, e também Donald Trump. Né? Portanto, a busca por um elemento de consenso, de criação de uma identidade comum novamente, passaria talvez por ela, por essa proposta, né, de que ela seria esse elemento aglutinador. Lucas, você mencionou essa questão, né, do quanto o discurso de Donald Trump, independentemente de ganhar ou perder essa corrida eleitoral, é um discurso que vai ficar na política americana. E muito disso se reflete na escolha do candidato a vice, J.D. Vance. Estava até olhando aqui para baixo, porque eu mencionei Tim Walz, que fez discurso no estado de Wisconsin, e J.D. Vance agora há pouco também fazendo, nesse último dia de campanha, não só os candidatos a presidente, mas os vices também estão percorrendo, e ele estava na cidade de Flint, em Michigan. E aí eu fui dar uma olhada aqui, justamente Flint, falei, eu conheço essa cidade, me lembro de ter ouvido falar dela, que era de um daqueles documentários de Michael Moore, que reflete justamente o Rust Belt, né, a decadência ali da cidade diante do que acontecia com uma unidade fabril da General Motors, da GM, lá nesta cidade. E aí fiz toda essa introdução, Lucas, para que você fizesse uma avaliação especificamente desses estados, dos 3 estados pêndulo ali do Rust Belt, né? Michigan, Wisconsin e Pensilvânia, né? Michigan e Wisconsin já aí meio oeste, Pensilvânia ainda costa leste ali, mas o quanto este americano médio tem um peso tão fundamental na sua avaliação e o quanto é a economia que faz esse peso tão forte na corrida eleitoral deste ano? É verdade, esses estados foram muito importantes para a eleição do Donald Trump em 2016. E a mesma coisa, né? A gente fala de flipar, né? Eles mudaram de voto ali, se tornaram democratas, uma parte deles, principalmente, desse eleitorado, e conseguiu eleger o Joe Biden na última eleição. Portanto, é de se esperar que, novamente, esses estados tenham um peso muito relevante no cômputo dessas combinações possíveis que podem levar qualquer um a chegar aos 270 delegados no colégio eleitoral. O que importa muito para esses estados, e você falou perfeitamente, é a questão econômica, é a questão da renda, a questão do emprego. Se a gente olha hoje nos Estados Unidos, se alguma pessoa que não conhece tanto os Estados Unidos olha para as notícias, vai ver que o desemprego nos Estados Unidos está muito baixo, né? Que, em geral, a gente está próximo de um pleno emprego, que a gente tem o crescimento da renda média aumentando nos últimos meses e também um controle da inflação muito forte. Só que, por que as pessoas ainda estão, então, tão incomodadas com esse elemento? Porque, em geral, esses empregos têm sido para atuações, né, menos qualificadas, são empregos que, em geral, agora eles precisam fazer jornada dupla ou tripla para ter a mesma renda que teriam com um emprego apenas, como anteriormente. E o que seria esse anteriormente? Que causa justamente esse ponto. A ideia de que a globalização, promovida principalmente pelos democratas, nos governos Clinton, por exemplo, teria sido muito maléfica para essas pessoas, porque os empregos na indústria suja, na questão do carvão, do aço, na automobilística, esses empregos todos, essa indústria teria saído para o México, teria ido para a Ásia, teria ido para a China, Malásia, Indonésia, lugares que hoje, portanto, têm crescimento econômico devido à presença dessas indústrias e justamente onde a população branca, média, esse americano médio, perdeu possibilidades de atuação. Então, há um certo rancor em relação aos democratas por essa política mais aberta de comércio, da globalização, de entrada de produtos estrangeiros nos Estados Unidos, que afetou mais esses grupos, né? Que a gente chama de blue collars, ali nesse nordeste dos Estados Unidos, justamente porque não foi feita ao mesmo tempo, não foi feita uma política específica para colocar esses indivíduos no mercado de trabalho em novos tipos de indústria. Professor, então o senhor abordou, né, a questão do discurso voltado para a economia e eu gostaria de abordar o discurso, o viés ideológico, o quanto ele, e aí eu faço um paralelo com o Brasil, né, mas o quanto ele está presente nesta eleição dividindo democratas e republicanos. Ainda é um ponto essencial dessa eleição?
Sem dúvida. A questão ideológica hoje, se nós pensarmos ideologia enquanto visão de mundo, valores, normas, né, como que a gente enxerga a realidade, como a gente enxerga o mundo, ela está extremamente presente. Um exemplo disso é como no estado de Iowa, um estado que geralmente vota com os republicanos, que tem uma população rural muito grande, aparentemente a Kamala Harris está na frente. E surpreendeu a todos nós, porque a gente não imaginava que o nicho específico das mulheres votantes, especialmente mulheres mais velhas votantes desse estado, poderiam migrar completamente a tendência para os democratas para a Kamala Harris. Então, a questão do aborto é central nesse estado, justamente porque as mulheres se sentem repelidas da política e se sentem atingidas diretamente por uma decisão da Suprema Corte que reverteu o Roe versus Wade, que é aquela decisão que a gente teve lá atrás nos Estados Unidos, que permitia com que todas as mulheres tivessem controle dos seus corpos, dos direitos reprodutivos, pudessem, portanto, fazer o aborto legal dentro de clínicas estabelecidas pelo governo americano. O fim dessa lei e o fato de que Iowa adotou uma política muito restritiva em relação ao aborto fez com que esse grupo de mulheres, principalmente no estado, se mobilizasse. Mostra, portanto, como que essa pauta que é chamada de moral, né, ideológica, ainda assim consegue articular muito os eleitores. Por exemplo, se nós pegarmos o caso do Porto Rico, né, daquele comediante que fez uma piada com Porto Rico no discurso de uma convenção do Trump, aquilo pegou muito mal, aquilo construiu a ideia de que latinos não são americanos, de que porto-riquenhos não são tão americanos. Portanto, essa ideia, essa noção da identidade enquanto parte desse processo ideológico, de quem é americano e de quem não é, ainda é muito forte. A discussão sobre a população negra, por exemplo, a ideia de que eles têm uma dificuldade maior de votar ou não têm acesso à saúde pública como a população branca. Esses são todos aspectos que, em alguma medida, podem parecer menores, mas não são. Falam justamente de ideologia, de visão de mundo. E, especialmente, quando a gente pensa na questão mais ampla, há ali, né, obviamente, uma categorização de mundo que, numa certa medida, Donald Trump privilegia, que é uma visão mais à direita, uma direita radical, que é justamente essa direita que preconiza pelo isolamento dos Estados Unidos, pelo afastamento dos Estados Unidos das grandes instituições, que com Kamala Harris a gente percebe ter, obviamente, uma perspectiva americana do que seria o liberalismo, mas ainda assim mais aberta a certos elementos migratórios, com ressalvas, obviamente, mas também uma participação maior dos Estados Unidos a respeito das questões internacionais, uma participação mais ativa dos Estados Unidos em questões mais amplas, em defesa da democracia, por exemplo.